Olá, está no ar o 3 a 1. No programa de hoje nós vamos promover um debate sobre o crack, uma droga que se tornou um dos maiores problemas do país. Com um custo muito baixo, o crack leva à dependência e mata num espaço de tempo muito curto. Para discutir esse grave problema que se espalha pelo território nacional, estão aqui no estúdio a delegada Valéria Aragão, que comanda a Delegacia de Combate às Drogas no Rio, a psicanalista Ivone Pontchek, diretora e cofundadora do NEPAD, o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Atenção ao Uso de Drogas, e o jornalista Jorge Antônio Barros, do jornal O Globo, especialista na cobertura policial. Antes de iniciarmos o debate, nós vamos assistir uma reportagem sobre o tema. As cracolândias crescem em nível acelerado em todo o Brasil. O país é o maior consumidor de crack do mundo e o segundo no número de usuários de cocaína. Os dados estão no segundo levantamento nacional de álcool e drogas, divulgado pela Universidade Federal de São Paulo no último mês de setembro. O crack hoje não é um problema restrito às grandes cidades, não é mais um problema restrito às pessoas que moram na rua, não é um problema restrito às regiões metropolitanas, ele está em cada município do nosso país, no interior. E o crack hoje ultrapassou um perfil restrito de usuário. Saber lidar com esse novo desafio no campo da saúde, reconhecendo como epidemia e, sobretudo, reconhecendo os desafios que traz para o campo da saúde, é o primeiro passo para podermos vencer o crack. Produzido a partir da pasta de cocaína e vendida a um baixo custo, o crack tem se alastrado rapidamente por todas as regiões do país. A droga causa um efeito devastador em adultos, jovens e até crianças. Por isso, o governo e sociedade buscam caminhos para erradicar o problema. Algumas soluções, como a internação compulsória para usuários de drogas, no entanto, dividem opiniões ou esbarram na legislação brasileira. Mas será que o dependente de crack, uma droga que provoca problemas físicos, neurológicos e psicológicos, teria condições de decidir sobre sua vida? Em 2011, o governo federal lançou a campanha Crack é Possível Vencer, que abrange um conjunto de ações interministeriais na prevenção, no tratamento e no enfrentamento do tráfico. A verba é de cerca de 4 bilhões de reais. Um canal de comunicação mantido pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas foi criado pelo Ministério da Justiça. O objetivo é informar a população sobre os malefícios do crack. O canal funciona 24 horas por dia, gratuitamente. O desafio é enorme. Mais do que tirar essas pessoas da dependência do crack, uma droga que mata e destrói famílias, é preciso reinserir essas pessoas na sociedade, além de realizar um incansável trabalho de prevenção. Ivone, você que é uma especialista nessa área de drogas, nós estamos acompanhando aqui no Rio de Janeiro um esforço da administração, principalmente municipal, para enfrentar o problema do crack, né? E há pouco tempo, inclusive, nós assistimos às cenas que foram passadas agora nessa reportagem do que aconteceu na Avenida Brasil, aquela fuga louca dos viciados pelo meio dos carros, tentando evitar a internação compulsória. Essa questão da internação compulsória é uma saída para essa questão ou é uma coisa duvidosa? Veja bem, eu acho que é fundamental que se faça realmente alguma coisa em relação a essa população que está num total abandono nas ruas. E eu acho importante que haja alguma intervenção, sim. Agora, a internação, ela compulsória ou não, ela tem que passar por critérios. Quer dizer, o importante é que sejam seguidos critérios que sejam avaliados por profissionais da área de saúde, para se avaliar se há necessidade da internação ou não. Nem todos os usuários de crack ou de outras drogas necessitam de internação. Então, tem que, num primeiro momento, se intervir de maneira a colocar essa população em algum local e tenta se colocar em abrigos. Só que esses abrigos
pelo menos assim, na nossa opinião, eles não estão devidamente equipados do ponto de vista assim, de pessoal capacitado e de recursos para poder acolher essa população. Eu acho que a gente tem que entender que a internação é um direito e não um castigo. E isso é que tem que ser, na minha opinião, trabalhado e desmontado. A ideia de que a internação, com esse nome ainda por cima, compulsória, fica carregada com essa ideia de que o usuário de droga precisa ser punido. Agora, a questão do crack, ela tem, vamos dizer assim, uma diferença grande em relação ao uso de outras drogas, embora o crack esteja associado a outras drogas, porque, em geral, o chamado cracudo, entre aspas, ele vai para a rua, ele consome a droga no local onde ele adquire a droga, ele se desvincula praticamente da própria família, quer dizer, ele vai viver em comunidade na rua e geralmente o consumo de droga está associado a algum tipo de delito ou transgressão que transcende o consumo de droga. Pequenos furtos, agressões, mesmo roubos e às vezes coisas mais graves, né? No estágio em que ele se encontra, ele hoje é mais um caso de saúde pública ou ele também é um caso de polícia, na sua opinião? Eu ainda preferiria enfatizar que é um caso de saúde pública, porque esses delitos, eu acho que certamente ocorrem e têm que ser, obviamente, vistos, não podem ser negados, mas eles ocorrem por conta, na maior parte das vezes, por conta da dependência, da necessidade do maior uso de drogas, dessa questão da compulsão de ter condições de comprar drogas. Então, esse delito está intimamente ligado à necessidade do uso de mais droga. E eu acho que também tem toda uma problemática social muito ampla para a gente discutir aqui, que também não pode ser negada nesses casos. O crack, ele está atingindo a população mais empobrecida, né? A classe mais pobre, é claro, ele já chegou à classe média e às outras classes sociais, mas realmente ele está muito associado à miséria, desamparo, vínculos familiares muito tênues, muito desorganizados. Enfim, é um trabalho bastante amplo que tem que ser feito a vários níveis. Doutora Valéria, no seu caso, quando a Delegacia de Combate às Drogas entra num assunto como esse, é porque já virou um caso de polícia, né? Como fazer isso regredir a condição de simples caso de saúde, ou simples não, de um grave caso de saúde? Na verdade, seria muito simplista e fácil para mim encarar o crack como uma questão de saúde pública e não também de segurança pública, porque aí nos isentaríamos da responsabilidade. Mas o que é minha experiência, não só à frente da Delegacia de Combate às Drogas, mas também na Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, vendo vários adolescentes já utilizando o crack, cometendo atos infracionais por conta da dependência química, é que o crack realmente é um problema em que a responsabilidade tem que ser compartilhada. Não é uma questão só de segurança pública isoladamente, nem de saúde pública, nem só de uma deficiência na educação, né? Na educação o problema do crack começa lá na educação também da criança e do adolescente, não sendo disciplinado em relação a não usar drogas, não ser alertado sobre os riscos, né, e as consequências do uso da droga. Também é uma questão de assistência social. Então, o crack tem que ser visto sobre todos esses enfoques. É impossível não compartilharmos essa responsabilidade. E fatalmente, o trabalho da Delegacia de Combate às Drogas acaba sendo o de cessar a oferta da droga, o combate ao tráfico, que nunca pode ser esquecido. Se o usuário está ali consumindo, é porque a droga chega até ele. Esse é o maior problema da Polícia Civil em relação ao crack. Ocorre que, fatalmente, não existe sociedade sem drogas, porque sempre houve drogas, as pessoas consomem drogas por questões religiosas, por questão de fuga da realidade. Então, até hoje não existe sociedade sem drogas, o tráfico existe porque existe o consumo, é um círculo vicioso, né? Só que eu vejo
que a questão da internação involuntária, compulsória, eu, muito a contragosto, sou a favor em alguns casos, certamente como a doutora Ivone ressaltou. Não é qualquer usuário de crack que tem que ser internado, abrigado involuntariamente ou compulsoriamente. Apenas após uma avaliação por profissionais médicos que vão fazer uma triagem daquele paciente sobre vários enfoques, ver se realmente a internação, o abrigamento, o corte drástico do vínculo com a droga é necessário. No primeiro momento, eu acredito que esse corte drástico é o que recomenda assim, a internação ou abrigamento involuntário compulsório num primeiro momento, mas como parte de um processo longo que vai incluir tratamento das doenças associadas, tratamento psicológico, ressocialização do usuário. Só que o crack, ele é uma droga diferente de todas as demais. Dificilmente o usuário consegue manter uma rotina de estudo, de trabalho. Ele muitas vezes deixa a sua casa, se ele possui uma residência e não vive nas ruas, ele muitas vezes deixa a sua casa para ter um contato mais facilitado com a droga. Na rua ele tem acesso à droga, por isso que eles não querem ir para abrigos, por isso a adesão voluntária ao tratamento é tão difícil. Agora, sem dúvida, eu acredito na internação sem a voluntariedade do usuário, desde que respeitada a legislação que trata do assunto, que é a legislação sobre a saúde mental, e desde que haja toda uma estrutura preparada para cuidar desse usuário. Não simplesmente trancá-los em abrigos, mas que haja toda uma capacitação das pessoas que vão lidar com esse usuário, que tem que ser pessoas especiais, realmente tem que ser pessoas vocacionadas para lidar com esse público, que normalmente esse usuário ele encara qualquer coisa como uma agressão, ele vai morder, ele vai agredir, ele vai ofender. Então você tem que ser uma pessoa especial, um policial especial que faz abordagem na rua, um psicólogo especial, um terapeuta especial, um médico especial. Tem que ser pessoas realmente vocacionadas. E o que acontece é que realmente a dependência química é causa até de absolvição. A pessoa que comete crimes sob efeito da dependência química e é incapaz de entender o caráter ilícito da sua ação, ele pode ser até absolvido e submetido a tratamento. Só que o que a gente vê é que parece que eles têm o direito de cometer crimes. Não é isso. Muitas vezes eles passam a usar a droga voluntariamente, mas o que ocorre é que depois eles se tornam doentes. E aí eles merecem a nossa piedade, merecem a nossa atenção, o nosso cuidado e não a nossa condenação. Então, por isso que a gente vê casos, inclusive na Avenida Brasil, de pessoas correndo e colocando em risco todos aqueles motoristas que vão frear, né, por uma questão instintiva, vão frear ou vão acabar atropelando esses usuários, ou eles cometem furtos e roubos. Então, toda a sociedade está sendo colocada em risco nesse momento. Então, por isso que eu peço o compartilhamento das responsabilidades, as famílias alertando sobre o uso das drogas, o poder público buscando criar uma estrutura adequada, humanizada, para tratar esses usuários, o Poder Judiciário sensibilizado aos crimes que são cometidos nesses casos e a polícia, sim, trabalhando para combater o tráfico, a oferta da droga. Jorge, como é que você, vamos dizer assim, caracterizaria essa evolução rápida desse problema para a dimensão que ele ganhou? O que aconteceu? Eu acho que esse não é um problema que é tão novo assim. Essa é a questão fundamental. É um problema já antigo. Já desde a década de 90, a gente já está sabendo que o crack está no país. Chegou a partir de São Paulo, com as cracolândias de lá, desde 1990, ou seja, 20 anos. Então, me parece que há uma lentidão muito grande por parte do poder público e da sociedade também, de seus agentes, de suas organizações, para lidar com essas questões, entende? Há uma lentidão muito grande. Você vê que só no ano passado o governo federal começou um programa para combater o crack. Já investiu 4 bilhões. Hoje no Rio as informações são de que nós temos 11 cracolândias. Haveria cerca de 3 mil usuários de crack. Haveria tudo informações ainda falhas, ou seja, o diagnóstico do problema ainda não foi feito. Estamos discutindo qual vai ser a solução e o diagnóstico. Qual a análise que foi feita desse problema? Isso não foi apresentado ainda claramente para a sociedade, entendeu? Então a gente começa a queimar etapas. Parece que é um problema do Brasil. A gente lida com os problemas, né, como se eles aparecessem de repente e aí vamos buscar soluções mirabolantes para resolvê-los. Então eu acho que não é assim. Eu acho que é um problema que já está aí há muito tempo, está sendo colocado na sociedade brasileira há muito tempo. Essa questão do crack nasceu, ganhou visibilidade a partir da década de 80 nos Estados Unidos, portanto são 30 anos.
né? Ou seja, as pessoas deviam estar prestando atenção nesse problema quando aconteceu lá. Você mesmo lembrou que teve um prefeito americano que foi pego consumindo... de Nova York. É o prefeito de Nova York, ou seja, é um problema que já está aí há muito tempo. Como bem disse a doutora Valéria, a sociedade realmente, não existe sociedade sem drogas. Né? Nós temos que criar os mecanismos para conviver com esse problema, né, de várias formas. Tem que haver alguma forma para lidar com isso. Tanto do ponto de vista da repressão, que eu considero importante, mas também e principalmente com respeito à prevenção, que praticamente não existe no Brasil. Né? Mesmo nos Estados Unidos, para cada dólar gasto em prevenção, eles gastam 3 em repressão. Ou seja, historicamente, a questão das drogas tem sido atacada como uma guerra. E não como um problema de saúde pública que exige uma série de procedimentos que precisam ser encarados pelo poder público com a pressão da sociedade. Porque também não adianta só botar a culpa no governo. A sociedade também tem que cobrar do governo para fazer algumas coisas que se tornem efetivas. Ivone, há uma, vamos dizer assim, uma coisa que está mais ou menos clara. Quer dizer, a população de rua é a população de risco mais vulnerável ao crack. Porque já tem um precedente, às vezes, da infância, de consumo de thinner, de consumo de xeracola, né? Para aí o crack é uma droga barata, só que muito mais potente que qualquer uma dessas outras coisas. Esse, vamos dizer assim, descaso com a população de rua, ele, de certa maneira, ele fomenta ou facilita, cria o caldo de cultura para que o crack se alastre? Eu acho que sim. Eu acho que há uma inversão, às vezes, da questão, como se o crack fosse a causa e não a consequência. E essa coisa é muito dialética. Então, eu acho que, em realidade, por que atinge essa população mais pobre? É claro que é porque é uma população mais vulnerável, a droga é barata. Isso tudo é importante, mas não podemos ficar em cima só da questão da substância. Nós temos que ver que o problema é muito anterior. Então, acho que isso foi dito aqui pelos colegas, como que o problema é anterior. Nós temos o problema da questão da educação. Eu acho que não é só a educação no sentido da prevenção direta à questão de drogas, até porque a prevenção de drogas nas escolas se faz quase que sem se falar em drogas. É exatamente o problema da educação, aí sim, do país como um todo. Quer dizer, essas crianças, elas estão nas ruas, são crianças, nós temos visto no NEPAD que a incidência é cada vez maior de pessoas cada vez mais jovens. Nós estamos tratando crianças de 7, 8 anos que estão absolutamente entregues à própria sorte. Então, a situação do desamparo, a situação do fato de que como eu chamei assim metaforicamente, essas mães são mães menininhas que têm também gravidezes precoces e que têm, esses filhos delas já ficam predestinados quase a fazer a mesma trajetória. Então, se a gente não fizer uma intervenção, como falou a doutora Valéria, muito ampla, e se trabalhar a prevenção devidamente, não esse combate a drogas que foi feito, como foi dito nos Estados Unidos, não deu certo essa guerra às drogas. E o que nós tivemos como experiência de prevenção lá no NEPAD é que, se você chegar na escola falando sobre droga, você não consegue fazer um bom trabalho. A gente tem que chegar nas escolas justamente desmontando preconceitos para se poder abordar esse assunto de uma maneira que atinja ao jovem. Mas o jovem e a criança tem que estar na escola. Muitas vezes o vínculo daquele grupo da Cracolândia se forma um vínculo familiar. Então, quando se faz essa retirada das Cracolândias, tem que se ver que às vezes você está até desmontando vínculos
importantes. Então, quando se fizer esse tipo de intervenção, tem que ser feita também com pessoas que conheçam a dinâmica desses grupos. Então, o trabalho realmente é muito profundo e nós temos que começar por algum ponto. Agora, realmente não é através da repressão e da punição que nós vamos conseguir bons resultados. Nós vamos fazer um breve intervalo, voltamos daqui a pouco com 3-1, debatendo hoje o problema do crack. Até já. Estamos de volta com 3-1, hoje falando sobre o crack. Aqui conosco a delegada Valéria Aragão, a psicanalista Ivone Pontchek e o jornalista Jorge Antônio Barros. Nós vamos começar o segundo bloco mostrando uma reportagem sobre um caso que virou notícia nas últimas semanas e tomou grandes proporções nas redes sociais. Casado e pai de 2 filhos, Tiago começou cedo no mundo das drogas. Aos 14 anos, experimentou maconha e não parou mais, até chegar ao crack. Em junho desse ano, saiu de casa para encontrar alguns amigos. Nunca mais voltou. Foi com um telefonema anônimo recebido em novembro pela esposa de Tiago que a suspeita da família se confirmava. Tiago tinha sido assassinado. O meu filho foi assassinado por um amigo da droga que levou ele para um local e se fazendo de amigo. E ali ele deu um tiro, não sei se foi uma pedrada, não sei o que foi, e enterrou 2 pessoas, que eu estou sabendo que foram 2 pessoas. E foi com o objetivo de tentar evitar que outras pessoas passem pelo mesmo sofrimento que Vinícius postou em uma rede social as notícias do desaparecimento e da morte do filho. A ideia era alertar e sensibilizar amigos e familiares sobre os perigos da droga, em especial o crack. A criança não pode, o adolescente não pode entrar nessa brincadeira, porque ela aparentemente é boa, vamos dizer que ela é boa, mas ela é fatal, ela mata, sabe? Ela está destruindo os usuários do país. A imagem postada se alastrou pela internet e, a partir de um slogan enviado por um internauta, Vinícius criou a campanha Acorda Juventude. Em poucos dias, a foto de Tiago com o pai já tinha sido compartilhada por cerca de 200 mil usuários da web e acessada por uma média de 75 milhões de pessoas. É uma adesão muito grande, eu não esperava. E também, o que eu calculo que seja são as pessoas com carência, né? Porque o problema da droga no país é um problema crônico. Fugiu do controle, né, do setor público, e a sociedade está clamando, né, está pedindo. Então ela viu em mim uma possibilidade de reclamar, tá entendendo? Eu não quero ser o salvador da pátria, a ideia não é essa. A minha ideia é só salvar uma única pessoa. Fica a pergunta: as redes sociais podem ser um caminho para informar e conscientizar os jovens sobre os perigos da droga e de outros males? Nós vimos aí um pai que foi para as redes sociais, conseguiu uma grande repercussão para a sua iniciativa. É possível utilizar as redes sociais para uma parceria com as autoridades, inclusive com a polícia, para enfrentar esse problema? Que tipo de iniciativa já existe com relação a isso? O discurso proibitório, as estratégias de amedrontamento normalmente não funcionam. Porque se o adolescente quer exatamente, ele tem esse espírito de ser contraditório, de contraditar o pai, a mãe, ele vai fazer exatamente o contrário. Então é importante o discurso assim, realista, de você mostrar o pai, a mãe, o educador, mostrarem os riscos, as consequências de usar as drogas, as desvantagens de usar drogas. O que vai acontecer, o que pode acontecer com você se você usar drogas e o que não vai acontecer com você se você não usar. Eu acho isso importante, você mostrar de uma forma clara e objetiva, porque o jovem hoje ele tem acesso a todos os meios de comunicação, ele sabe o que é a droga, mas muitas vezes ele acha que com ele vai ser diferente.
Ele acha que não vai se tornar um viciado, que não vai se tornar um dependente químico, que vai parar quando quer. E não percebe que não vai querer parar nunca. Principalmente o crack, que por uma série de características químicas, pela sua forma de preparo e pela sua forma de assimilação no organismo, por ser absorvida pelos pulmões, ele é muito mais viciante do que todas as outras drogas. Então, dificilmente um jovem vai deixar de usar drogas voluntariamente. Com ele não vai ser diferente. Então, a prevenção, sim, mas de uma forma clara e objetiva. E acredito que campanhas como essa, de esclarecimento, são muito bem-vindas. Um pai compartilhando a sua dor para que outros pais se engajem nessa luta, para começar dentro de suas casas, para ver esse debate nas instituições de ensino, de como evitar essa curva ascendente de usuários de drogas. Agora, há uma polêmica com relação à questão vamos dizer assim, de como enfrentar a questão, né, o problema. A gente sabe que numa sociedade de mercado, né, a oferta gera demanda. Você oferece, aparece alguém interessado naquilo. No nosso caso, quer dizer, o Brasil hoje se tornou um dos maiores consumidores de droga do mundo. Deixou de ser um ponto de passagem da cocaína, por exemplo, do crack, para ser um centro de consumo da cocaína. E se sabe também que essa cocaína, vamos dizer assim, o pagamento dessa cocaína, para quem faz o tráfico para outros países aqui no Brasil, é feito em espécie, quer dizer, o sujeito se encarrega de mandar para fora uma parte da cocaína, a outra parte ele tem que ficar com ela aqui como forma de pagamento, e a maneira dele ganhar o dinheiro é fazer com que isso seja consumido. Isso envolve uma atividade de prevenção que é essencialmente policial, não é pedagógica, quer dizer, é uma coisa que é a responsabilidade da polícia. E por que essa coisa chegou no ponto que chegou? Olha, o Brasil há muito tempo... O que a polícia está fazendo, para fazer uma pergunta assim bem direta? Muita coisa. O que a gente acompanha pela mídia mesmo, sistematicamente o tráfico vem sendo combatido. Prisões, apreensões. O que ocorre é que o Brasil há muitos anos realmente deixou de ser uma rota de passagem para as drogas, né, que são produzidas. Nós fazemos fronteiras com os principais produtores de cocaína do mundo, né? São Bolívia, Colômbia e Peru. Então, nós há muito tempo deixamos de ser rota de passagem das drogas rumo à América do Norte, Europa, para sermos mercado consumidor. O Brasil tem uma população absurda, né? É um país continente. Então, realmente, ele tem uma capacidade de absorver as drogas muito absurda. O que ocorre? A polícia vem sistematicamente combatendo. O tráfico é um crime organizado. Eles têm uma visão mercadológica, sim. A oferta gera demanda, mas principalmente a demanda gera oferta. O uso de drogas, por isso que eu nunca, como policial, como segurança pública, eu nunca vou ser condescendente de que, lógico, eu assumo a responsabilidade da segurança pública nessa questão, mas eu fomento também as outras searas a observarem que, se a curva ascendente de consumidores diminuir, a oferta certamente diminuiria. A demanda é absurda. E os traficantes, enquanto existir um único usuário de drogas, vão existir muitos traficantes disputando aquele mercado consumidor. O tráfico vem sistematicamente sendo combatido, com prisões, apreensões. Muitas lideranças estão presas há alguns anos. O que acontece? Jovens, né, estão assumindo cada vez mais a liderança do tráfico. São jovens que têm um comportamento também agressivo. O que a gente vê, não existe mais os traficantes românticos, que a gente ouvia falar. O que era o traficante romântico? Não é que ele seja menos traficante, mas que ele tinha um vínculo com a comunidade. A guerra do tráfico, com a tomada de comunidades, faz com que outras facções cheguem em comunidades, né, onde elas não existiam antes. Então, existe toda uma disputa por mercado. Na verdade, não passa de lei da oferta e da demanda, uma disputa cruel mercadológica. E a polícia faz o tempo todo prisões e apreensões. Que isso vai acabar, que o tráfico vai acabar, não tenho essa pretensão, não temos essa pretensão do tráfico acabar. O que prometemos é sistematicamente combater cada vez mais com atividades de inteligência, porque prender o funcionário da boca de fumo, que é o ponto de venda de drogas, não é suficiente. Eles se substituem rapidamente. O que a gente vê é que o tráfico está tão hierarquizado, existem tantos funcionários, que o funcionário da boca ganha menos que um pedreiro, ganha menos que um pedreiro que trabalha honestamente.
Mas isso é pouco divulgado. Ali na própria comunidade, a pessoa cresce encarando o traficante como um vencedor, como um exemplo a ser seguido, porque ele tem o tênis da moda, porque ele tem a garota mais bonita da comunidade. Então, essa inversão de valores é muito importante. Se ele perceber, caramba, se eu trabalhar honestamente, eu não vou ter a polícia entrando numa comunidade, eu ficando apavorado com essa perseguição e eu vou conseguir criar meus filhos dentro da honestidade. Então, essa inversão de valores muito antiga é que propiciou todo esse ambiente que a gente vive de criminalidade. Então, o tráfico, sim, vai continuar sendo sistematicamente combatido, mas nós precisamos também evitar que mais usuários usem as drogas, porque se os usuários pararem de usar as drogas, os traficantes vão ter que parar de vender, vão ter que vender outras coisas. Agora, Jorge, quem que consome droga no Rio de Janeiro? Quem consome? Infelizmente, são pessoas de várias classes sociais, hoje, das mais altas às mais baixas, né? De várias idades, várias faixas etárias, né? O NEPAD tem informação mais precisa sobre esse usuário de droga. Eu queria acrescentar o que a doutora Valéria falou, que a polícia ainda enfrenta uma outra dificuldade, né, Azedo? Que é o envolvimento de agentes do Estado com o crime, né? Então, a questão acaba se agravando. Quer dizer, como se não bastasse a dificuldade de combater o crime, você ainda tem a infiltração na polícia. A infiltração na polícia. Quer dizer, então o tráfico de drogas, por exemplo, no Rio de Janeiro, acabou substituindo, de certa forma, o jogo do bicho, a contravenção no envolvimento de policiais, sobretudo militares, envolvidos com esse tipo de crime. Ou seja, então, a situação é grave, porque a doutora disse bem a importância que é a estratégia do uso da inteligência policial. E essa inteligência também vai ter que se tomar cuidado com o agente que está se envolvendo com o crime. E aí, Ivone? Bom, eu concordo aí com os colegas. Eu acho que temos que tratar por várias vertentes, né? Temos que fazer a prevenção, temos que fazer o tratamento, temos que lidar com questões sociais muito amplas, com questões psicológicas muito amplas, né? Por que as pessoas também estão se drogando tanto? Isso é uma pergunta que não cala. Desde que o mundo é mundo, existe a droga. Mas é muito interessante que o Claude Olivenstein, que aliás foi o grande padrinho do NEPAD, né? Foi nosso primeiro supervisor, diretor do Centro Marmottan de Paris, ele coloca uma coisa muito interessante, que a droga, todos nós sabemos que tem a ver com a cultura e com o seu tempo, mas que antes eram drogas muito mais contemplativas e que agora a droga são drogas que têm a ver, né, com a questão da velocidade que se impõe a nossa cultura de hoje, né? É uma coisa do aqui e agora, de um presente, de um imediatismo. Então o crack, ela dá um efeito muito rápido, é muito diferente do que o ópio, né, que era uma droga realmente contemplativa, a própria maconha, que teve seu glamour lá na época, numa determinada época. Então, houve o pico, né? Houve a época em que se usava muito as drogas endovenosas, que diminuíram, parece que diminuíram bastante. Muito por causa da AIDS também, né? Também por causa da AIDS, que teve uma boa campanha de prevenção, né? Houve até o trabalho todo de redução de danos, enfim, que tem a ligação entre a droga e a AIDS. Mas eu acho que é importante ver que nós vivemos numa sociedade, quanto mais, tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser aqui agora. Nós nos bastidores falávamos, assim informalmente, como é que a gente está sempre se sentindo desatualizado, é tão galopante a informação, é tão galopante o desenvolvimento tecnológico, é óbvio que tem grandes benefícios, o desenvolvimento seria um absurdo eu me colocar contra o desenvolvimento da tecnologia, da ciência, enfim, mas é angustiante também, porque nós estamos sempre desatualizados. Se nós que somos, digamos, classe média, profissionais e tal, estamos sempre sentindo que estamos ficando para trás, o que se dirá de um garoto lá, pobre mesmo e completamente desamparado, que vive uma série de privações? Ivone, nós temos uma pergunta de telespectador um pouco sobre como é que os governos entram nessa história. De quem é a responsabilidade de tirar das ruas os usuários de crack? Do governo federal, o estadual ou o municipal?
Eu acho que todas as instâncias são responsáveis. E acho que todos os cidadãos são responsáveis também. Todos nós temos que nos implicar com essa questão do uso de drogas, porque o que nós vemos também é que as relações familiares são fundamentais. Então, a prevenção do uso de droga começa também na família. Eu não queria entrar nesse discurso moralizante, não, porque tem que culpabiliza a família, onde foi que essa família errou para ter um filho que usa drogas. Não é por aí, mas é porque tem tudo a ver com todo esse discurso mais amplo. Você vê as crianças hoje em dia, elas não interagem, elas estão lá nos seus iPads, iPods, sei lá. As crianças e os adultos também. E os adultos também. Então não há mais interação. Não há mais diálogo, né? Não há mais diálogo, não há mais roda. É o bloco do eu sozinho. E isso tem consequências. Já aí vai se buscar o prazer sozinho também. A droga não deixa de ser um prazer solitário, né? É como também diz o Olivia Einstein, aquele prazer que independe do outro, independe do corpo do outro, independe da... a droga eu posso, desde que haja condições de se adquiri-la, dinheiro, enfim, qual seja a forma, eu posso ter. Agora, as relações humanas são muito complexas, né? Eu posso convidar a doutora Valéria para sair, ela pode me dizer que não, que sim, e eu vou ter que lidar com isso. E não tomar antidepressivo. E não tomar antidepressivo se ela me disser não posso, estou ocupada, né? A gente tem que aprender a lidar com esses nãos Esse retrato que ela está fazendo é muito bom, que é sobre a era da ansiedade. É verdade. Que a gente está vivendo. Né? Agora, voltando ao fim da linha do problema, que é a questão da polícia, eu acho, não sei, doutora Valéria, que me parece que tem havido uma falha constante na área de inteligência para não detectar, por exemplo, que o crack veio para o Rio de Janeiro a partir de negociações entre grupos criminosos de São Paulo e do Rio. Né? O crack vem, nessa cocaína que sai do interior de São Paulo e vem abastecer áreas, redutos do Rio de Janeiro, ela vem com o crack embutido. Porque antes se falava que o traficante era bonzinho, que ele não queria que o usuário dele consumisse crack porque ele matava a galinha dos ovos de ouro. Uma balela. Não existe traficante bonzinho. Então, só comentando aqui, o Jorge Antônio falou sobre a corrupção policial. E realmente a corrupção, tanto da Polícia Civil também, além da Polícia Militar, são um verdadeiro câncer. Por quê? Quando a polícia desenvolve métodos de inteligência, através de monitoramento, interceptações, seja lá o que for, e isso é divulgado de alguma forma, isso chega aos investigados, isso é muito negativo, porque dificulta o nosso trabalho e sistematicamente isso vem acontecendo. E concordo com você realmente que se a droga chegou, houve falha na atividade preventiva da repressão, que é a inteligência, o uso da inteligência realmente para evitar que o maior problema aconteça. E essas falhas têm que ser corrigidas o mais urgentemente possível. E eu acho que, historicamente, também sempre houve uma falha na comunicação, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar. Houve sempre uma questão até de vaidade, de cada um a fazer a sua atuação sem compartilhar informações. Isso é muito ruim, porque a sociedade perde. É preciso haver, sim, a interlocução, o compartilhamento das informações para que o combate seja feito, porque a droga chega através das fronteiras. Então, a Polícia Federal entrando nesse primeiro momento. Mas chega nos estados porque a Polícia Civil realmente falhou também. Então, o que está vendo em relação ao crack, isso também é muito importante cobrar da mídia, que cobre realmente do poder público sempre essa atuação compartilhada da Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, cada um fazendo a sua atuação, além da própria sociedade, que tem que ser cobrada também na questão da educação, da assistência da saúde na hora do tratamento do usuário. Nós vamos fazer um breve intervalo, voltamos daqui a pouco com 3-1. Até já. O programa 3-1 está de volta. Participa do nosso debate hoje a delegada Valéria Aragão, da Delegacia de Combate às Drogas do Rio de Janeiro, a psicanalista Ivônia Ponchek, do NEPAD, o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Atenção ao Uso de Drogas, e o jornalista Jorge Antônio Barros, do jornal O Globo. Nós vamos iniciar esse bloco com uma pergunta de telespectador.
Eu queria saber o que poderia ser feito para não entrar mais crack no Brasil e o que poderia ser feito com essas pessoas, já que elas não são obrigadas a fazer o tratamento. Como eu disse, atuação de inteligência compartilhada, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Militar na repressão também na ponta, que tem um papel da ostensividade, né? E o que fazer com os usuários? Existe realmente uma estrutura capacitada e que verifique caso a caso qual a melhor solução, qual o melhor tratamento para aquele usuário. Tratamento ambulatorial, em que ele permanece, mas ele vai depois voltar para sua casa, vai depois voltar para sua família. Internação involuntária, né, ou compulsória. Compulsória é questão da ordem judicial. Em alguns casos, em último caso, se isso for recomendado através de uma equipe médica, que um médico dê um laudo, né, isso não é uma decisão do delegado, não tem que ser uma decisão do assistente social, mas sim uma decisão médica, né, com toda a responsabilidade que isso possa acarretar. E esse compartilhamento de responsabilidade, esse debate aqui, debates como esses, iniciativas como essas são muito bem-vindas, porque exatamente para fomentar essa discussão. Agora, o tempo urge, a questão realmente é muito antiga, é questão de décadas, não aconteceu hoje. Nós estamos demorando muito a nos mobilizarmos. As pessoas estão morrendo, atropeladas, estão morrendo homicídios. Eu estive conversando com delegados que trabalham na delegacia de homicídios, está havendo muita briga, disputa por pedra de crack, um usuário de drogas matando o outro com faca, seja lá com o que for, com que ele tiver as mãos. Então, as doenças associadas, as doenças sexualmente transmissíveis pela promiscuidade, comportamento promíscuo que a droga gera, endividamento com traficantes que ordena o homicídio desses usuários. Então, o tempo urge, a questão é importante, precisamos logo arregaçar as mangas e agir. Eu vou fazer um comentário aqui, na verdade, uma pergunta para você, Jorge. Não houve, assim, uma certa glamorização dessa questão do uso da droga, da transgressão, um comportamento das pessoas, da classe média? A glamorização, a mídia tem uma responsabilidade gravíssima nesse aspecto, né? A mídia jornalística e a mídia de entretenimento também. Né? Porque essa herança que nós temos, né, do bandido glamourizado, do usuário de drogas, né, glamourizado, também vem da nossa, digamos, colonização cultural americana. Nós também herdamos isso, né, e não questionamos em nenhum momento. Né, ao longo dessa história, isso não tem sido questionado. Eu acho que a mídia, por exemplo, no Rio de Janeiro, a partir da morte do jornalista Tim Lopes, abriu os olhos, né, e fez uma autocrítica, porque eu cobri, por exemplo, o tráfico no Rio de Janeiro, no final da década de 80, eu morei uma semana na favela da Rocinha, e a gente deu uma página, um caderno especial no Jornal do Brasil sobre como era viver na Rocinha e uma página de entrevista, pergunta e resposta com o líder do tráfico na época, com o chefe do tráfico. Né? Das 6 páginas do caderno, uma foi dada para o traficante. Quer dizer, e a gente, a partir da morte do Tim Lopes, começou a rever e a ver até que ponto nós, como jornalistas, também fomos responsáveis por essa glamourização do crime. Né? Então a gente precisa rever todos esses conceitos. Um outro dado que eu considero importante também, com respeito à sociedade, a mídia também é um reflexo disso, é a questão da rua, o espaço público. O espaço público, hoje, ele é considerado como um espaço de ninguém. É por isso que tudo de ruim está acontecendo na rua. É por isso que a população de rua está aumentando também, é por isso que os traficantes de rua estão aumentando, porque o cidadão pensa assim, não, ali não é minha casa, eu não moro ali. E aí o outro fala, ali também não é minha casa. Então, de quem é aquele espaço? Nós, a sociedade, tem que se apossar do espaço público, tem que retomar esse espaço. Como? Também denunciando. Né? Tem que também ter um controle desse medo que está tomando, desse pânico que as pessoas têm, e tem que usar um disco de denúncia, 2253, 1177, e ligar e falar, olha, na minha esquina está se formando uma boca de fumo. As pessoas têm que ter uma coragem mínima para enfrentar isso, entendeu? E aí depois cobrar da polícia, se a polícia não foi lá ou se o policial se ligou ao traficante. Pegou uma graninha e ficou sócio do traficante. Exatamente. Eu gostaria de colocar uma questão para a doutora Ivone, que sobre a internação compulsória, se a legislação, me parece que existe uma legislação de 2001, que já prevê essa possibilidade de internação compulsória para doentes mentais. E o caso do dependente de crack não seria um tipo de doente mental? A questão da droga, a toxicomania,
está dentro da área da saúde mental. E com a reforma psiquiátrica, com o advento da reforma psiquiátrica, houve toda justamente uma tendência a se desconstruir esse modelo da internação, esse modelo asilar, que na realidade era um espaço de exclusão, um espaço de tortura. E então por isso que houve assim várias críticas em relação a essas abordagens. Agora, quando uma pessoa também não se pode chegar ao outro extremo, exatamente. Eu faço sempre a comparação: se uma pessoa está infartando, ela não tem que, naquele momento, a gente tem que intervir e ela tem que ser internada e tem que ser tratada por uma equipe qualificada, capacitada para tratar de problemas cardíacos sérios. Não vai se jogar num asilo uma pessoa que está infartando. Então, eu acho que é isso que tem que ser visto, que nós todos tocamos nesse assunto, né? A questão da capacitação das equipes. E eu queria, assim, falar uma coisa muito triste, que nós vivemos lá no NEPAD. Tira a história da internação compulsória, tirando essa história, tem muitos pacientes que pedem internação porque acham que não estão dando conta, porque estão sentindo que estão descontrolados. E a gente, muitas vezes, na maior parte das vezes, não tem onde internar. Então, como que se fala de internação compulsória se nem a voluntária, para voluntária a gente tem locais para internar? Então, se não se fizer, em primeiro lugar, locais bem equipados e com equipes capacitadas para tratar, o assunto vira uma abstração. Verdade. Porque não tem para onde... Agora, assim, para tentar resumir a ópera, quer dizer, pelo tamanho do Estado brasileiro, se a gente juntar o governo federal, o governo estadual, as prefeituras, Exército, Marinha Aeronáutica, Polícia Militar, enfim, pelo tamanho do Estado brasileiro, é um problema pequeno, embora complexo. Por que não se consegue foco e convergência para enfrentar esse problema de uma maneira mais resolutiva? Eu não sei, eu acho que você pontuou um quantitativo meio que obviamente que a gente tem que lidar com esse quantitativo, mas dissociado da complexidade do problema, entende? É um quantitativo que pode ser, em comparação à população do Brasil, não tão significativo, mas em termos de problema, eu acho que é um problema enorme. Vamos supor, para cada grupo de 10 dependentes desse, quantas pessoas precisam ser mobilizadas? Quantos profissionais precisam ser mobilizados? Cada um desses pacientes, ele precisa ser avaliado por uma equipe interdisciplinar, porque nós precisamos ter um médico para ver a parte médica, né? Precisamos de um psicólogo para tratar da parte psicológica. Precisa-se de um assistente social para se tratar da família, dos problemas sociais que essas pessoas têm, que a maior parte deles não tem nem documentos. Então, esse já é um problema muito sério, né? Tem que ter necessariamente um terapeuta ocupacional, porque uma das alternativas à internação é o que nós chamamos de centros de convivência, onde o paciente pode ficar o dia inteiro e com oficinas terapêuticas e sendo orientado por profissionais. Então, essa equipe interdisciplinar, ela precisa ter, no mínimo, esses profissionais que eu citei, muitas vezes um enfermeiro também. Então, se não houver essa equipe, não dá para se fazer essa avaliação tão importante, porque eu acho que a doutora Valéria tocou num ponto que é fundamental.
a singularidade de cada caso. Não adianta fazer um pacote de tratamento. Aí se faz um pacote, você reduziria bastante esse pessoal. Mas acho que não vai se fazer o bem fazendo economia de pessoal. Eu acho que tem que se capacitar. Nós temos... esses profissionais existem, mas eles precisam ser capacitados. Jorge, e esse negócio aí, o pessoal sai correndo atrás de cracudo na Avenida Brasil, tem essa retaguarda? O grande problema nosso é a falta de pessoal capacitado. Então vamos acelerar isso aí, né, gente? O problema é esse, a lentidão para se resolver esses problemas. Por exemplo, em junho, Azedo, a coluna do Anselmo Góes deu com exclusividade que o tráfico ia parar de vender crack. Eu conversei até com a doutora Valéria na época e a polícia ainda não estava sabendo disso. Quer dizer, os traficantes decidiram lá nessa área lá do Jacarezinho, da favela Mandela, parar de vender o crack. Por quê? Obviamente, pressões que eles já estavam sofrendo da repressão policial ali no Catete, né, no Morro de Santa Amaro, onde a Força Nacional de Pacificação e o governo federal e o governo estadual se uniram para combater o tráfico lá, uma espécie de UPP, né, que foi feita lá e combateu bastante o crack, né, dentro do programa Crack sempre Vencer é Possível. Agora, então, em junho, desde junho, já está se sabendo que os usuários de crack daquela área iam começar a sair dali. Porque os traficantes, eu tenho informações que os traficantes estão matando e desaparecendo com usuários de crack, inclusive, naquela área. A polícia tem investigações pequenas ainda sobre isso, né? E até agora, o que acontece? Muitas vezes, olha o absurdo que nós estamos vivendo, doutora. Muita gente fala assim, não mexe com os usuários de crack lá, não, porque se mexer, eles saem de lá e vão para outras partes da cidade. Quer dizer, é uma loucura. Olha, infelizmente, nosso tempo acabou e nós não vamos conseguir esgotar esse assunto. Nós vamos ficar por aqui, agradecemos a presença da delegada Valéria Aragão, responsável pela Delegacia de Combate às Drogas do Rio de Janeiro, da psicanalista Ivone Poncek, diretora e cofundadora do NEPAD, o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Atenção ao Uso de Drogas, e ao jornalista Jorge Antônio Barros, do jornal O Globo, especialista na cobertura da área policial, que nos deram a honra de participar aqui do 3 a 1 na TV Brasil. Até a próxima sexta-feira, às 8 da noite, aqui na TV Brasil. Até lá.